Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em dois pontos específicos do Judiciário Estadual aqui do Brasil, tá? Vamos usar umas anotações da professora Ana Paula Gomes como guia. Isso aí. O foco são duas coisas. Primeiro, como a Constituição vê a justiça militar nos estados, sabe? E segundo, como é que se organiza a direção do Tribunal de Justiça lá no Ceará. Aham. A ideia é tentar, assim, descomplicar um pouco esses aspectos da nossa organização judiciária. É, são temas bem importantes, né? Pois é, a gente tem aqui um resumo que, tipo, junta a base constitucional com esse exemplo prático do Ceará. Nossa missão aqui é pegar o essencial, sabe? Como essa parte do judiciário funciona e quem está no comando. Perfeito. Ok, então vamos lá. Começando com a Justiça Militar Estadual. A base de tudo, como eu disse, está na Constituição Federal. Ela permite que os estados organizem a própria justiça, né? Inclusive a militar, Exato. Mas sempre seguindo os princípios gerais da Constituição, claro. claro. Mas assim, como que isso vira realidade? Como se cria essa justiça? Olha, a criação depende de uma lei estadual, uma lei específica. E o curioso é que a proposta dessa lei tem que vir do próprio Tribunal de Justiça do Estado, não é o governo que propõe. Ah, interessante isso, não sabia. Pois é. E quanto à estrutura? Geralmente são dois níveis, né? O primeiro grau tem os juízes de direito, que são os concursados, e também os conselhos de justiça. Conselhos de Justiça, como funcionam? São, tipo, órgãos colegiados, misturam juízes de direito e oficiais militares para julgar certos casos. E o segundo grau, bom, pode ser o próprio Tribunal de Justiça do Estado. O TJ comum, digamos assim? Isso. Ou em estados onde o efetivo militar, somando policiais e bombeiros, é maior que 20 mil, aí pode existir um Tribunal de Justiça Militar separado, autônomo. Essa condição dos 20 mil membros é bem específica, né? O que isso indica, na sua opinião? É, indica, assim, acho que um equilíbrio que a Constituição tentou buscar. Reconhece que onde tem mais gente, talvez precise de mais especialização, né? Mais casos. Faz sentido. Mas, por outro lado, manter um tribunal inteiro separado custa caro. Então, talvez para estados com menos militares não se justifique. É meio que uma conta de custo versus benefício ou custo versus especialização. Entendi. E uma coisa que me chamou a atenção nas notas foi a competência. Para que exatamente serve essa Justiça Militar Estadual? Ela tem basicamente duas funções principais. Primeiro, processar e julgar os militares do Estado. No caso do Ceará, que a gente está usando como exemplo, seriam os policiais e bombeiros militares. Isso, exatamente. Julgar eles pelos crimes militares, que são aqueles definidos lá no Código Penal Militar. E a segunda função é analisar ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, se o militar leva uma punição administrativa e não concorda. Ele pode recorrer para a Justiça Militar Estadual. É lá que a questão vai ser decidida judicialmente. Tá, mas tem uma exceção importante que a professora destacou, né? Se o crime militar tiver uma vítima civil, aí a coisa muda. Muda completamente. Nesse caso, o julgamento sai da Justiça Militar e vai para o Tribunal do Júri Comum. E o que isso mostra? Qual o recado aí? Olha, sinaliza um limite claro, né? A Justiça Militar cuida das questões internas da corporação, da hierarquia, da disciplina. Mas quando a ação respinga num civil, a sociedade, através do júri popular, é quem deve julgar. Garante uma visão de fora, digamos. Exato. Reforça que a justiça é para todos, né? E tem outro ponto importante também. A decisão sobre perda de posto e patente dos oficiais ou da graduação das praças, que é uma decisão bem séria para a carreira do militar. Muito séria. Essa decisão final também cabe ao tribunal competente, seja o TJ ou o TJM, onde houver. Fica bem delimitado, então. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda na estrutura de judiciário estadual. As anotações da professora nos levam para a governança do TJ do Ceará. Como é a liderança lá? O resumo mostra uma estrutura de cúpula com 3 cargos principais: presidente, vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça. E quem ocupa esses cargos? São desembargadores. Ou seja, os próprios juízes do mais alto tribunal do Estado. Eles são escolhidos entre os colegas para essas funções de gestão e também de controle. Ah, então é uma escolha interna. Isso, o corregedor-geral, por exemplo, tem um papel-chave, né? Ele fiscaliza as varas, os cartórios no estado todo
e também a conduta dos juízes de primeira instância. Esse modelo de escolher os líderes internamente entre os próprios desembargadores é comum no Brasil? Que implicações isso pode ter? Sim, é bem comum no judiciário brasileiro. Isso reflete muito a autonomia administrativa e financeira do poder, né? A ideia é que quem conhece a casa por dentro, os próprios membros, são os mais preparados para administrar. Fortalece a independência do judiciário, talvez? Exatamente, esse é um dos argumentos. Por outro lado, claro, como todo modelo de autogestão, pode surgir debate, né? Sobre se essa dinâmica interna sempre ajuda na transparência ou na abertura para ideias de fora na administração da justiça. Mas é um modelo que busca, sim, preservar a independência judicial pela autoadministração. Então, resumindo o que a gente viu, a Constituição permite essa justiça militar estadual com regras e competências bem definidas para crimes e disciplina das forças, como no Ceará, com PMs e bombeiros. Isso, mas com aquela proteção importante para os casos com vítimas civis que vão para a justiça comum. Isso. E na gestão do TJ do Ceará, um modelo de liderança interna, com desembargadores eleito pelos pares. Exato. E, assim, pensando em tudo isso, fica uma reflexão, né? Que até deriva do material que a gente analisou. Qual seria? Considerando essa competência bem delimitada da Justiça Militar Estadual, focada nos assuntos internos das corporações, que tipo de impacto essa especialização toda pode ter na forma como o público enxerga a responsabilização e a transparência dentro dessas instituições militares? Boa pergunta. Como essa arquitetura do sistema afeta a confiança da sociedade, né? Pois é. É algo para a gente pensar sobre como o desenho do sistema de justiça influencia não só o dia a dia interno, mas também a percepção externa.